Nesse exato momento você pode estar cometendo um crime, ou pelo menos infringindo alguma lei. E o pior, você não pode nem alegar desconhecimento. Afinal, o nosso Código Penal diz que ninguém pode ser poupado de ser punido em razão de desconhecer a lei. O Brasil é uma verdadeira torre de Babel quando se fala em legislação. Temos uma Constituição vaga e confusa, aberta a interpretações e que foi criada para satisfazer diferentes vertentes ideológicas. Também temos um verdadeiro emaranhado de leis municipais, estaduais, federais, além de regras criadas por conselhos, agências reguladoras e até mesmo por outros órgãos governamentais. Estima-se que pelo menos 767 regras sejam criadas diariamente em nosso país. E provavelmente, até o final desse vídeo, pelo menos 2 novas leis ou mais uma nova regra também serão criadas. E além de tudo isso, ainda temos as polêmicas decisões do judiciário, que acabam criando precedentes e jurisprudência, muitas vezes sem embasamento legal nenhum, ou pelo menos deturpando leis existentes através da interpretação do juiz em desfavor ao que foi previsto pelo legislador. Tudo isso causa uma grande confusão na hora dessas leis serem devidamente aplicadas, causando insegurança jurídica e até mesmo fazendo com que muitas pessoas acabem descumprindo as leis sem ao menos saber que elas existem. Outro grande problema é que o Brasil também é conhecido pelas famosas leis que não pegam, ou seja, leis que na prática jamais serão cumpridas. E pensando nisso tudo, eu selecionei aqui 10 coisas que são proibidas por lei no Brasil e que você provavelmente não fazia nem ideia. Muitas coisas que talvez você faça ou já fez alguma vez na sua vida sem saber que poderia acabar sendo severamente punido por isso. Em 10º lugar, uma das leis mais estranhas que nós temos em nosso país e que dificilmente é levada a sério, se trata de molhar pessoas na rua. É isso. A senhora viu o que ele fez? É isso mesmo. Apesar de parecer óbvio e não haver fiscalização o suficiente, essa regra, se realmente fosse levada a sério, iria fazer o bolso de qualquer motorista imprudente doer bastante. O motorista de um carro, moto, caminhão ou ônibus que passar rápido por uma poça d'água e molhar um pedestre está cometendo uma infração de nível médio e pode receber uma multa além de pontos na carteira. Essa punição está prevista no artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro e diz que se o motorista for pego usando o carro para jogar água em um pedestre ou até mesmo em outro carro, será multado e receberá 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Vamos então para a 9ª infração que provavelmente você comete todos os dias: atravessar fora da faixa de pedestres. Se você pensou que esse tipo de infração só era prevista em países europeus, se enganou miseravelmente. Ao contrário do que muitos pensam, o Código de Trânsito Brasileiro não aplica a regra somente para condutores de veículos, mas também para pedestres. De acordo com a regulamentação, atravessar fora da faixa de pedestres em uma rua ou avenida é extremamente arriscado, tanto para o pedestre como também para o trânsito em si. Por isso, conforme previsto no artigo 254 do Código de Trânsito Brasileiro, atravessar fora da faixa é considerado uma infração leve e o pedestre poderia ser multado com 50% da multa de natureza leve. Ou seja, se as prefeituras, se os órgãos de trânsito locais começarem a resolver levar a sério o Código de Trânsito, com certeza eles vão arrecadar muito dinheiro. Em 8º lugar, nós temos um procedimento muito questionável pelos brasileiros. Provavelmente você já viu aí vídeos nas redes sociais de pessoas mostrando como carros usados custam barato em outros países.
principalmente aqueles veículos que nós não teríamos acesso aqui no Brasil. E aí você se pergunta, por que não então importar esses veículos para o nosso país? Comprar um carro ali com menos de 10, talvez menos de 5 anos de uso, por um preço muito inferior do que nós pagaríamos aqui, mas ainda em plenas condições de rodar. Bom, a resposta é simples, é porque isso é proibido no Brasil. Essa regra foi definida por meio de uma portaria do antigo DECEX, Departamento de Comércio Exterior do Ministério da Economia, e diz que importar veículos usados é ilegal. Por outro lado, é permitida, por exemplo, a importação de veículos antigos, com mais de 30 anos de fabricação, para fins culturais e de coleção. Porém, nós sempre temos uma exceção às regras, né? E geralmente essas exceções abrangem as pessoas que mantêm o poder em nosso país. Se você for, por exemplo, um membro do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a regra não é válida. A importação de um veículo usado por um diplomata brasileiro que retorne de atuação no exterior não apenas é permitida, como também bancada pelo próprio Ministério. Ou seja, sai do seu bolso trazer o carro usado de um diplomata que atuou fora do país aqui para o Brasil. Em sétimo lugar, temos uma prática cada vez mais comum em nosso país: andar de bicicleta. Você sabia que andar de bicicleta nas calçadas é uma infração e é proibido? Esse é um assunto que tem gerado muito debate, principalmente nas cidades grandes, já que no Brasil nós temos poucas ciclovias. E mesmo as que existem, muitas vezes estão inacabadas ou até mesmo com falhas graves de execução. E como andar no trânsito das grandes cidades de bicicleta é muito perigoso, os ciclistas acabam invadindo as calçadas, o que deixa os pedestres, sobretudo as crianças, em risco de serem atropelados. Conduzir uma bicicleta na calçada sem indicações no chão para o uso dela é proibido por lei no Brasil e acarreta em uma multa de gravidade média. Segundo a regra, na falta de uma ciclovia ou de um acostamento, as bicicletas devem se posicionar junto aos carros na mesma pista, geralmente seguindo o mesmo fluxo próximo às calçadas, mas nunca em cima delas. E não é só isso, conduzir uma bicicleta de forma agressiva, ou seja, sem usar equipamentos de proteção ou avançando sinais e não respeitando as leis de trânsito, ou até mesmo qualquer outra forma que coloque vidas em risco, também são ações que geram multa. Qualquer um que observar um ciclista fazendo isso pode informar a uma autoridade policial ou a um órgão fiscal de trânsito, que irá abordar o infrator para conceder a penalidade por intermédio do CPF e do chassi ou número de série da bicicleta. Em sexto lugar, nós temos mais uma regra extremamente polêmica, que mostra mais uma vez o Estado interferindo diretamente na vida e nos empreendimentos dos cidadãos. No Brasil, é uma infração abastecer o seu carro sem a ajuda de um frentista. Isso é algo, por exemplo, que confunde muitos turistas, principalmente norte-americanos e europeus que vêm visitar o Brasil, pois em seus países, os postos de combustíveis com bombas de autosserviço são muito comuns. Você para, você mesmo abastece, se dirige a um atendente que com o número da bomba possui os dados de quanto você abasteceu. Simplesmente paga e vai embora. Em alguns postos, você faz isso inclusive com o cartão de crédito na própria bomba. Mas no Brasil, essa prática de self-service é proibida desde o ano 2000, através de uma lei de autoria do ex-ministro Aldo Rebelo, do PCdoB. A justificativa da medida era preservar mais de 500 mil vagas de emprego no Brasil. Parece uma justificativa nobre, né? Mas é mais um entrave ao desenvolvimento. Afinal de contas, profissões são extintas o tempo todo e novas profissões acabam surgindo com a evolução das tecnologias. Aldo Rebelo, que também se tornou ministro de Ciência e Tecnologia no governo Dilma Rousseff, queria impedir o setor público de adotar tecnologias que reduzissem a necessidade de mão de obra. E em quinto lugar, temos uma prática
cada vez mais comum, principalmente entre os jovens brasileiros: o uso do narguilé ou do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico ficou muito popular no mundo inteiro por ser considerado uma forma menos nociva para fazer o consumo da nicotina. Esse cigarro basicamente converte a nicotina em vapor, já que vem diluída em outros produtos químicos. Ao mesmo tempo, muitos estudos já apontam tanto o cigarro eletrônico como o narguilé tão perigoso ou talvez até mais perigoso do que o cigarro comum. A proibição do narguilé e do cigarro eletrônico não são recentes. Elas entraram em vigor em 2009, afirmando que é estritamente proibido comercializar, importar e menos ainda distribuir o cigarro eletrônico em todo o território nacional. Segundo a Anvisa, além de causar dependência, estima-se que o cigarro eletrônico tenha sido responsável por diversas mortes documentadas por doenças pulmonares totalmente desconhecidas. O mesmo acontece com o popular narguilé, ou famoso cachimbo de água. A Organização Mundial da Saúde, por intermédio do relatório do Grupo de Estudo para a Regulação do Tabagismo, alerta que o uso do narguilé é prejudicial à saúde pela absorção de substâncias tóxicas e inalação do resultado da combustão do carvão utilizado para queimar o fumo. Estima-se, por exemplo, que fumar um narguilé por 1 hora seguida é o equivalente ao consumo de tabaco de 100 cigarros. Ao contrário do cigarro eletrônico, que tem a sua importação, comercialização e distribuição proibida, é possível adquirir um narguilé legalmente, porém, você jamais pode fumá-lo em locais públicos. Dado o flagrante, ocorrerá a apreensão do narguilé e uma multa de R$ 500 para quem estiver fumando. O comerciante que permitir o fumo em seu estabelecimento será multado em valores de 3 a 10 mil reais. Caso um adulto esteja acompanhado a um menor de idade que seja flagrado fumando, o mesmo poderá ser preso por 4 anos. E seguindo nessa mesma linha, temos então o nosso quarto lugar. Beber na rua está entre as coisas proibidas no Brasil que você jamais imaginaria. Essa não é uma regra nacional. Algumas cidades do Brasil estabeleceram que é estritamente proibido beber, mesmo que seja uma cervejinha na rua. Muitas cidades consideram que essa é uma maneira de se combater tumultos e violência. Nas cidades de Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, e Chapecó, no interior de Santa Catarina, a coisa foi realmente levada a sério. As multas chegam ao valor de R$ 500 pelo consumo de cerveja na rua. Em algumas cidades, há uma restrição de idade, sendo apenas adultos maiores de 24 anos permitidos a beberem na rua, ou uma permissão para os fins de semana somente. Em todo caso, para garantir, quando você vai para uma outra cidade, passar um final de semana ou talvez as suas férias, é sempre bom consultar as regras dessa cidade antes, para acabar não tendo problemas com a lei. Em terceiro lugar, temos uma prática muito comum nos Estados Unidos e que já foi muito utilizada aqui no Brasil, mas que agora é proibida: o bronzeamento artificial. Se você adora aquele bronzeado que o verão te proporciona, mas deseja obtê-lo também em outras estações do ano, o melhor realmente é viajar e buscar uma alternativa mais saudável. O bronzeamento artificial é proibido não apenas no Brasil, mas também em diversos outros países que, como aqui, oferecem o serviço de maneira clandestina. Segundo o Ministério da Saúde, essas câmaras artificiais são consideradas cancerígenas. Além de seus efeitos serem de longo prazo, gerando queimaduras, problemas de visão, envelhecimento cutâneo precoce, câncer de pele e muitas outras razões que fizeram a proibição ser aceita naturalmente em todo o território nacional a partir de 2009. E em segundo lugar, temos uma das proibições provavelmente mais polêmicas e absurdas. Em São Paulo, é proibido servir café adoçado. Eu mesmo, que não utilizo açúcar, sou da opinião que todo estabelecimento deveria fornecer o café puro e você adoça se quiser. Porém,
eu acho um absurdo precisar ter uma lei obrigando um estabelecimento a fazer isso. Em São Paulo, sobretudo no interior do estado, é muito comum a prática de adoçar o café. Em alguns lugares até adoçar muito café. Eu sei porque eu já parei em vários restaurantes de beira de estrada e não consegui um café puro para tomar sem açúcar. Agora imagina, por exemplo, alguém que tem um problema de saúde, diabetes, por exemplo, e que acaba, por impulso, tomando esse café sem perguntar antes se ele estava adoçado ou não. Pensando nisso, uma lei estadual de autoria do deputado Márcio Araújo determinou, sendo obrigatório aos bares, restaurantes e similares no estado de São Paulo, ter à disposição do cliente o café amargo, deixando-lhe a opção de uso do adoçante ou açúcar, podendo então o estabelecimento comercializá-lo das duas maneiras. E aqueles bares e restaurantes que não cumprirem a lei podem sim ser multados. Explicando dessa forma, a lei até não parece tão absurda assim, mas provavelmente você não fazia ideia que ela existia. E em primeiro lugar das nossas leis mais inimagináveis no Brasil, nós temos a proibição de entrar de bengala em um avião. Bengalas são grandes companheiras de idosos que estão perdendo o equilíbrio pelo avanço da idade, ou até mesmo de pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade e precisam dela para se apoiar. No entanto, as bengalas são estritamente proibidas em voos nacionais e internacionais, por ser considerada um item de alto nível de ameaça da segurança da aviação civil. Assim como ocorrem com as muletas, as bengalas poderiam ser transportadas na cabine de passageiros, como ajuda técnica. Porém, dadas as suas dimensões, ou mesmo por motivos de segurança, elas devem ser despachadas gratuitamente e estarem disponíveis para o passageiro no preciso momento do seu desembarque da aeronave. E para amenizar esse problema, quando necessário, as companhias aéreas acabam oferecendo uma cadeira de rodas, que podem ser utilizadas pelo passageiro no seu deslocamento para entrar e sair da aeronave. Bom, pessoal, agora é com vocês. Escreve aí nos comentários se você conhece alguma lei ou alguma regra que as pessoas nem imaginam que possam existir. E quem sabe a gente faz ainda um novo vídeo com as suas indicações. Curta o vídeo, compartilhe e nos vemos no próximo.